For generations you've slept. No purpose. No call to wake you. Bem-vindo, Tena. Meu nome é Panda Brasil. Prepare-se para continuar desbravando essa série de episódios, onde veremos toda a história da campanha principal do Warframe, retratando os mais de 11 anos de lore desse universo incrível. Anteriormente, no segundo episódio dessa série, foi revelada a antiga identidade de Lotus, que era conhecido como Natah. Natah era uma Mimic sentiente que tinha como principais objetivos destruir o povo Orokin e também eliminar as crianças Tenno. Porém, no decorrer da sua missão, Natah acaba se negando a eliminar aquelas crianças. E antes do final do confronto que ficou conhecido como a Velha Guerra, Natah se volta contra o seu próprio povo e resolve colocar o reservatório, local onde as crianças Tenno se abrigavam, dentro do próprio vazio, um lugar onde eles estariam livres de qualquer ameaça dos sentientes. Aquelas crianças se encontrariam em um estado conhecido como segundo sonho, e até que esses sonhadores pudessem despertar do seu longo sonho, permaneceriam dormindo, sem lembranças do seu passado. Se você não viu o segundo episódio dessa série, veja agora, pois tem muitos assuntos retratados que vão ser essenciais para esse novo episódio. E sem mais delongas, o que vocês acham de continuar explorando os segredos que foram escondidos ao longo das eras? Vamos lá? Tentando curar a loucura e a insanidade que os poderes do vazio reservavam, Margulis colocou as crianças das Ahriman para sonhar. Um sonho em estado luz, em um local chamado Reservatório, um lugar onde os seus pequenos sonhadores ficariam protegidos. Aquela mulher tentou dar a força necessária para as crianças Tenno conseguirem dominar os poderes que o vazio reservava. Poderes esses que lhe trouxeram tanta dor. De uma certa forma, o reservatório foi o local de nascimento dos Tennos, pois naquele local eles poderiam sonhar, obtendo assim pleno controle dos seus poderes, ou pelo menos era isso que se pensava. This will stop the voices from taking hold. You will have to dream, my angel. Dream. Not of what you are, but of what you want to be. E essa história começa quando investigamos um possível problema no reservatório da Lua. Acontece que Tenchi invadiu a mesma câmara onde os operadores se encontravam anteriormente dormindo. Tenchi procurava alguma coisa, e ao ser confrontado, ele revela ser um agente a mando das Rainhas Gêmeas Grineer. As Rainhas Gêmeas eram seres que eram tratados como divindades pelo exército Grineer, e aparentemente não eram frutos que foram gerados da imaginação fértil das suas mentes. Algo estranho, pois ninguém nunca havia visto esses seres tão de perto. Isso provavelmente vinha do fato de estarem bem escondidas em algum lugar. Depois de confrontado, Tenchi avisa para não segui-lo. Mesmo com seu aviso, acabamos ficando muito curiosos, e no processo resolvemos enfrentar os seus espectros. Pois se ele realmente já viu essas tais rainhas, conseguiríamos obter a sua localização ao rastrear os passos do seu agente. O resultado dessa busca nos leva a um campo de asteroide, que à primeira vista parecia desabitado, mas uma análise mais aprofundada daquele local acaba mostrando a presença de uma matriz de segurança. Alguém parecia querer esconder algo ou alguma coisa. Devemos então procurar seja lá o que esteja escondido naquele local. Ordis localiza o melhor trajeto a se seguir para chegar à matriz, e assim desativá-la. A missão agora consiste de se esconder, utilizando transportadores Grineers, evitando assim a possível ativação dos sensores lasers. Depois de chegar ao nosso destino, desativamos com sucesso a matriz de segurança.
E o que é revelado no meio daquele campo de asteroide era algo fora do comum. Lá existia uma fortaleza que se encontrava em constante movimento, que foi construída em um grande asteroide. E agora sabemos o porquê de ninguém nunca conseguir localizar essas rainhas, pois elas se encontravam escondidas em um esconderijo perfeito, dentro de um mar de asteroides, pelo menos até o atual momento. Ignorando os avisos de Lotus para evitar aquele confronto iminente, o operador segue em direção ao perigo. Temeroso pela possibilidade de perder aquela base móvel de vista, o Tenno acaba fazendo uma aposta arriscada e resolve invadir a fortaleza Grineer. Ao invadir o local, notamos que a proteção contra os invasores era algo intenso, o que se tornava um obstáculo no processo, fora o próprio fato de não conseguir se comunicar com Lotus, tornando a situação ainda mais perigosa. Percebemos no caminho algo interferindo no fluxo de transferência, e é nesse momento que chegamos em uma sala que parecia bastante familiar. Vemos um ambiente de tonalidade escarlate, parecendo um laboratório. Lá encontramos ninguém menos que o próprio Tenchi. E é estranho, pois ele parecia não querer machucar e também nem mesmo capturar a criança Tenno. Pelo contrário, ele alega que o caminho que resolvemos trilhar havia condenado os dois. Eis então que as tão aclamadas rainhas gêmeas aparecem, segurando um cajado em suas mãos. Aquele objeto parece deter um grande poder, e é aí que as rainhas chamam Tenchi pela alcunha Dex, título que era dado aos guerreiros de elite do antigo Império Orokin. Esses soldados que eram aprimorados possuíam grandes habilidades, e também eram conhecidos por seguir cegamente o comando dos seus mestres. Descobrimos que aquelas rainhas Grineer eram na verdade membros da antiga elite do Império Orokin, sobreviventes de uma velha guerra, que conseguiram fugir do extermínio, e com elas levaram a antiga tecnologia de clonagem Grineer. Aqueles Orokins abandonaram uma velha ordem e formaram um novo império, um império que era representado pelas vastas hordas de soldados Grineer. Naquele local seriam tratados como verdadeiras rainhas, mas porém o tempo sempre cobra um preço, e o preço a ser cobrado nesse caso era o próprio efeito da síndrome da decadência da clonagem, que ao longo das eras acabou atingindo a população Grineer. E essa é uma questão revelada parcialmente, quando aquelas monarcas afirmam precisar da criança órfã, que no caso seria o operador, ou seja, precisavam do corpo do operador e não do seu Warframe. E elas ainda chamam a criança que serviriam de oferenda como Yuvan, um nome um tanto enigmático. Desorientado com tudo o que estava acontecendo, o operador entra em um estado de fúria, e nesse momento o Warframe acaba sendo imobilizado por Tenchi, resultando em uma falha do processo de transferência, o que gera a perda da conexão com seu Warframe. Sem mais o total controle do Warframe, uma das rainhas atrai aquela armadura vazia, dizendo que o operador, apesar de se sentir invencível por estar protegido em sua nave orbital, que era controlado pelo Cephalon louco Ordis, agora pertencia a ela. E essa fala é algo interessante, pois quando a gente faz a ligação da história de Ordis dentro do Império Orokin com tudo que está acontecendo e também já aconteceu, vemos que não é algo ao acaso quando ele é chamado de louco. Mas voltando para a história, a rainha acaba utilizando o cajado que em uma de suas extremidades parece sustentar uma espécie de tumor metálico que ganha vida no processo, e isso resulta em uma perda do controle do operador, que não mais consegue controlar seus poderes do vazio, e nem mesmo cortar a conexão com seu Warframe. Uma sobrecarga no processo de transferência deixa o operador inconsciente. Depois de um tempo, acordamos desorientado em nossa nave orbital, e entre as loucuras e as piadas cativantes do nosso companheiro Ordis, tentamos fazer uma retransmissão com o processo de transferência, mas algo estava errado. Não conseguimos controlar os poderes do vazio, e nessas tentativas que são falhas, acabamos ativando uma diretriz de remoção da nave orbital. Porque se o operador não consegue fazer o processo de transferência, ele não consegue controlar mais os Warframes, ou seja, ele não é mais o operador, sendo assim um intruso naquela nave. Pedindo desculpa ao seu ex-operador, Ordis diz que vai removê-lo da sua nave e que ele seria exterminado no processo. No meio daquele mar de caos, precisamos sair correndo da nave, e no caminho acabamos ouvindo uma voz, como um eco na nossa mente. Ordis pede para cortarmos a conexão, e nesse momento um véu branco acaba mascarando o que seria uma verdadeira guerra interior do operador.
E o nosso próximo destino se encontra em um lugar desconhecido, num desfiladeiro da montanha, em uma espécie de tumba gélida, camuflada no meio de uma tempestade de neve. Esse local, como tanto outros já visitados, parece esconder segredos de uma era passada. E sem mais nenhuma escolha, resolvemos seguir por aquele caminho. E apesar do frio intenso e dos perigos existentes daquele lugar, o operador parece atraído por uma poderosa força, uma curiosidade singular que lhe guiava em busca de uma verdade. E dentro daquela tumba encontramos Tenchi. Ao vê-lo, o operador se sente traído e também com raiva por toda a confiança que ele havia depositado. Furioso e movido pelas suas provocações, ele resolve utilizar seus poderes do vazio, porém sem obter nenhum resultado. E apesar de parecer que um confronto iminente iria acontecer, Tenchi avisa que aquela criança não teria mais como fugir, pois cada segundo que se passava, as rainhas ficavam cada vez mais perto. Ele seria obrigado a desfazer as ações de Margus, abrindo os portões que outrora foram fechados, e como consequência liberar todo o sofrimento que um dia foi reprimido. Nessa jornada mental, o operador se vê obrigado a trilhar um caminho de descobertas, onde várias verdades que foram escondidas seriam então reveladas. Uma delas, o fato de Margulis ter mentido para os seus pequenos sonhadores, uma mentira que nasceu da omissão, pois ela não havia curado verdadeiramente as crianças da Zarimã. Na verdade, ela apagou as memórias que residiam nas partes mais profundas da sua mente, memórias de poder e sofrimento que eram causadas pela escuridão que o próprio vazio reservava. No processo de desbloquear as memórias, acabamos inicialmente obtendo a habilidade do Xiling do Void, e nesse momento o operador acaba lembrando de todo o caos presente na nave Zarimã, que durante o seu colapso pelo vazio resultou na escassez dos alimentos para a sua população, da paranoia e até a loucura que dominava a mente dos seus pais, que naquela escuridão eterna dizia as seguintes palavras: "Tem alguém aí fora, criança, nos vigiando." Ao dominar a habilidade do Xiling do Void, conseguimos investir a utilizar os poderes do vazio, e isso traz novas lembranças. A sensação de cheiro de fumaça, o combate que se intensifica no convés da nave, grupos de caça circulam caçando suas presas. Mas também existe cantoria, risadas e brincadeiras, pois as crianças daquela nave estavam juntas. Diferente dos adultos, as suas mentes não foram tomadas. Sofrendo e chorando, você seca suas lágrimas e pensa: esta é minha família agora. Essas lembranças desbloqueiam a habilidade do modo vazio, que permite ao operador se camuflar nas sombras, canalizando a energia do vazio, tornando assim invisível e também invulnerável. E mais uma vez, ao dominar uma nova habilidade, novas memórias são liberadas. Os adultos daquela nave estavam loucos, afogados na insanidade que o oceano do vazio reservava. Mas você se mantinha calmo ao nadar nas profundezas. E para acalmar os sussurros delirantes, você fez uma escolha. Eu mantive a esperança que seríamos resgatados. Então eu evitei a chacina. E com essas lembranças, o operador desbloqueou a habilidade de executar o processo de transferência, permitindo que ele possua fisicamente e assuma o controle de um alvo específico. Como o Tenchi explica, agora ele desbloqueou seu potencial total, o que iria lhe permitir fugir das profundezas daquele local. Depois de terminar nosso treinamento, saímos da montanha e Tenchi admite ser um Dex, um soldado de uma era esquecida, o último de sua raça, e pelas mãos dos Urokins, uma imensa força e poder foram concedidos. Entretanto, o preço a ser pago veio com uma fraqueza de valor imensurável. Para obedecer os comandos do seu mestre, aqueles soldados deveriam obedecer ao Kuva, o cetro, o símbolo de dominância dos seus mestres, perdendo a sua liberdade no processo. Nenhum Dex poderia erguer sua arma contra o Urokin, diferente dos Tennos, que sempre poderiam. Descobrimos assim que aquele cetro, portado pelas rainhas, possuía uma substância estranha conhecida como Kuva. O guerreiro Tenchi então se via obrigado a obedecer aos comandos direcionados a ele, e o único que poderia impedir isso era o próprio operador. A caminho do final da montanha encontramos um teatro Yuvan, um lugar onde os Urokins costumavam se reunir para negociar os jovens e exóticos, que seriam usados no processo de continuidade. Tenchi então revela que a continuidade é o método que as rainhas pretendem utilizar no operador, bem como a natureza do procedimento realizado. A continuidade é uma espécie de ritual criado pelos Urokins, que era usado para estender de forma artificial a sua vida, supostamente concedendo imortalidade. Uma das rainhas pretendiam assumir a mente do operador, reivindicando como seus. E essa necessidade é algo realmente nítida quando a gente percebe a carne degradada do corpo das rainhas,
que utilizavam um processo de continuidade e assumiam os corpos de soldados Grynis que sofriam da conhecida Síndrome da Decadência e da Clonagem, que ao longo das eras tornavam a genética dos Grynis cada vez pior. Então, obter um corpo jovem e dotado de poderes do vazio seria algo extraordinário para elas. E quando o operador se aproxima de um grande espelho, as rainhas narram a memória final de como o vazio influenciou o futuro do operador. Na nave Zarimã não existia mais nenhuma tripulação, somente as crianças que foram transformadas e acabaram se tornando monstros, monstros que mataram seus próprios pais. Naquele vazio sem fim, um abismo apavorante se formou, que era representado por um oceano inesgotável de horror, envolvendo o seu jovem coração em desespero. E mesmo com tais palavras sem sensibilidade da rainha, aquela criança demonstrou controle. E mais uma vez ouvimos Ordis pedir para cortar a conexão, e isso gera uma sobrecarga no processo de transferência, que de uma maneira inusitada acabamos acordando na nossa nave, confusos, pois parece que nunca havíamos saído dali. De volta, percebemos que tudo não passava de uma guerra interior, onde a nossa mente forjou a melhor forma de desbloquear o que um dia foi esquecido. Mais uma vez, o operador emanava energia de transferência do vazio, e livre de todas as amarras mentais que foram impostas a ele, agora ele podia utilizar o potencial total de suas habilidades. O operador se encontrava diferente, porém mais forte, e na sua mente vinha uma preocupação com Tenchi, pois se as rainhas descobrissem a ajuda que lhe foi oferecida, o guerreiro Dex estaria em maus lençóis. Então ele decide voltar, mas Ordis acaba se lembrando que aquela base móvel já havia se movido. Seria impossível então voltar para lá, pois não tinha como saber sua atual localização. Mas dentro daquelas paredes móveis, uma armadura vazia residia. Assim, o operador decide se transferir de volta para o seu Warframe, mas o sistema de transferência da nave havia sido quebrado, então como ele poderia fazer a transferência? Mas isso não seria um obstáculo, pois o atual operador tinha mudado. Agora motivado, aquele pequeno guerreiro não possuía mais medo, e sem dúvidas resolve se transferir de volta para o seu Warframe. E nesse momento, na Fortaleza Curva... What did you do, Dex? What did you do? How did a child reject the continuity? Forgive me, my queens. We hold the scepter, we command you, we are... Sister, the Dreamers come for us! Tenno, no. After everything you've endured to escape, why did you come back? I came back for you. Stupid child, you don't give up, do you? But coming here in the flesh? That was a big mistake. Gods, kill this Warframe and bring me my new skin. O confronto contra as rainhas começa. Após uma série de batalhas contra seus guardas e até mesmo contra o próprio Tenchi, conseguimos finalmente contornar as defesas das rainhas, e no processo, utilizando nossos novos poderes, roubamos seu poderoso cetro Kuva. E livre do controle das rainhas, Tenchi nos dá uma escolha, pois agora elas estavam vulneráveis, não sendo mais um obstáculo. Juntos, o Operador e Tenchi eliminam a Rainha Anciã, deixando a Rainha Verme escapar para os confins da morte. Depois dessa grande batalha, o Operador se questiona sobre a guerra interior travada. Será que não seria melhor saber da verdade? E Lotus, de uma certa forma, sabe o porquê Margulis fez o que fez. A mother wants to shield her child from the evils of the world. Margulis didn't lie to you. She protected you. Independente de todas as questões exploradas e toda a verdade revelada, a única certeza é que nesse momento, aquela criança havia se transformado. Com aquelas novas memórias, o peso do mundo se tornou ainda maior. Mas voltando para a história, de volta à visão da passagem da montanha, o Tenno decide o que fazer com a curva. You don't know what to do with it. Tell me. Some believe the Kuva within is the blood of Orokin ancestors.
An elixir of power, of immortality. Others believe it to be a poison, a corrupting oil that brings madness and evil. What do you believe? I believe them both. But for you, Tenno, perhaps this kuva is just a symbol that what you choose to do will define you more than anything. Don't forget, kiddo. You're nothing without me. Don't forget, kiddo. You're nothing without me. I won't. The world weighs more heavily on you now. Try not to lose yourself, Tenno. Tenno. Depois de tudo o que enfrentamos, fica uma verdade clara. Às vezes, a maior batalha que travamos não é contra um exército, uma ameaça externa ou um inimigo implacável, mas contra nós mesmos. Nossos medos, nossas dúvidas, nossas feridas mais antigas. São essas as sombras que mais nos testam. Na guerra interior, aprendemos que o verdadeiro poder não está apenas na lâmina, na armadura ou no fogo que lançamos contra o mundo. O verdadeiro poder nasce quando enfrentamos o caos dentro de nós e decidimos não fugir. Essa jornada nos lembra que crescer é algo doloroso, mas ao mesmo tempo necessário. Que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir mesmo tremendo. E que para dominar o mundo lá fora, primeiro precisamos dominar o nosso mundo aqui dentro. Então, Tenno, quando a vida te lançar no abismo, é só lembrar do que você é feito. Você não é só o guerreiro, você é o fogo, o vazio e a vontade inquebrantável de seguir em frente. Porque, no fim, quem vence a guerra interior está pronto para qualquer guerra. Acho que é isso. Aquele abraço apertado de Panda. Até a próxima. Falou!